Bom dia, irmãos, graça e paz. Bom revê-los todos. Nós vamos... Opa, já está no esquema. Opa, beleza, tá certo. Então a gente tem estudado, né, a respeito de discipulado, de modo especial. Nas últimas 6 aulas, nós temos usado esse livro, que está aí, está aqui também. Se alguém quiser depois pode, eu empresto para dar uma olhada. Ele está meio capenga já, está caindo tudo aqui as páginas, mas se alguém quiser dar uma olhada dentro, ver como é que ele é, certo? Então a gente tem estudado a respeito desse assunto, né, do discipulado, reconhecendo, dentre muitas outras verdades, que essa é uma ordem do Senhor Jesus para todo cristão e que nós, como cristãos que somos, devemos nos dedicar em também fazer discípulos, né? Fazer discípulos do Senhor Jesus, batizando-os e ensinando-os a guardar todas as coisas que o Senhor ordenou. Ao longo dessas 6 semanas e também das outras anteriores, desde que a gente começou esse assunto, ainda lá em dezembro, a gente tem visto esse assunto de maneira muito profunda, abrangente, e especificamente das últimas semanas até aqui a gente tem visto o discipulado de uma maneira mais prática. Então vocês têm ouvido ao longo dessas aulas conselhos a respeito de como vocês podem se dedicar nessa obra de discipulado, de como que vocês podem se esforçar nessa atividade. E especificamente na parte prática, então a gente começou no dia 21 de janeiro com o imperativo escolha alguém. Então a gente viu ali 9 critérios que vocês devem levar em consideração quando você vai escolher alguém para discipular, justamente reconhecendo que você não consegue discipular todo mundo. Depois, com o presbítero Adriano, a gente viu os objetivos claros. O segundo imperativo, tenha objetivos claros no discipulado, né? Adriano falou bastante sobre o modelo de discipulado, né? Vida, verdade e vida, também ali nos ensinando no como. E hoje a gente vai para esse terceiro imperativo, que é, eu não mudei o título, acabei de observar, está escolha alguém ali, mas não é escolha alguém, é pague o preço, pague o preço. Eu vou até mudar aqui, ó, ao vivo. Que coisa, pague o preço, senão, pronto, agora tá. Esse erro nunca aconteceu, se vocês não se lembrarem. Então, pague o preço, é a 5ª aula que nós vamos ter, né, nesse assunto, e eu queria começar lendo um texto bíblico, em Êxodo capítulo 4, quero ler ali a partir do verso 10. Êxodo 3 e 4, Moisés registra aqui o chamado, né, dele próprio, da parte do Senhor, para que ele fosse ao Egito e libertasse, né, fosse o agente da redenção do povo de Deus, que estava vivendo em cativeiro lá no Egito. E Deus o chama, e Moisés aqui, ele dá 4 desculpas do porquê ele não deveria atender ao chamado de Deus. E eu quero ler aqui a terceira desculpa que ele dá, a partir do verso 10, que é a mais conhecida, né? E depois você pode ler esses 2 capítulos na sua casa e identificar onde estão as outras 3 desculpas que Moisés dá aqui nesses 2 capítulos. Então, Êxodo capítulo 4, a partir do verso 10 até o verso 12. Diz assim a palavra de Deus. Então, disse Moisés ao Senhor: Ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Respondeu-lhe o Senhor: Quem é que fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que has de falar. Vamos orar? Senhor, nós agora pedimos a Tua bênção. Pedimos que o Senhor, através do Teu Santo Espírito, nos auxilie no entendimento da Tua palavra, das verdades que decorrem da Escritura Sagrada, verdades profundas, que nós, também ensinados por Ti, possamos aplicá-las na nossa vida e viver de acordo com a Tua palavra. Que o Senhor nos ajude a ser discípulos melhores do Senhor, mas também a fazermos discípulos melhores do Senhor. Se conosco em nome de Jesus. Amém. Moisés então foi chamado pelo Senhor aqui deixa eu deixar esse livro aqui, para ser o porta-voz, né? Porta-voz da redenção
divina. E ele, em meio a esse chamado do Senhor, ele hesita, ele dá 4 desculpas, uma delas é essa: Senhor, eu sou pesado de boca, sou pesado de língua, eu nunca fui eloquente, nem depois que o Senhor me chamou eu me tornei eloquente, então como é que eu vou até o faraó, o homem mais importante da terra, e vou dizer a ele o que deve ser dito? E o Senhor então o confronta com a verdade de que ele ensinaria a Moisés aquilo que ele deveria falar, de que ele seria com Moisés, né? E a gente encontra uma promessa muito semelhante no Novo Testamento, da boca do próprio Senhor Jesus aos seus discípulos, quando ele diz que nós deveríamos ir e fazer discípulos de todas as nações e que ele estaria conosco até a consumação dos séculos. Uma promessa muito semelhante. O que também é muito semelhante é que nós, de certo modo e frequentemente, reconhecemos e até às vezes colocamos sobre nós algumas barreiras que nos impedem de discipular, assim como Moisés levantava aqui barreiras e desculpas, né, que o impediam de cumprir com o chamado e a ordem de Deus e ir até o Egito, a fim de comunicar aquilo que Deus já havia dito para ele. É possível que algumas das barreiras que você coloca sobre os seus ombros sejam até inconscientes, você nem percebe que você está fazendo isso, que você está ali inventando na sua cabeça alguma desculpa, que de alguma forma você está criando um empecilho que não existe no cumprimento, nessa tarefa de discipular. E mesmo que você não se reconheça atrapalhado por essas barreiras ou por essas desculpas que a gente vai tratar daqui a pouco, é possível, certamente você encontrará muito benefício em estudá-las e ouvir a respeito dessas barreiras para que você se torne um discipulador melhor. E quando essa possível desculpa ou essa barreira aparecer ali, né, na sua porta, você já vai estar pronto para se envolver com o discipulado, deixando então essas barreiras e essas desculpas. E a gente vai começar a nossa aula vendo então especificamente 5 barreiras ou desculpas que nos impedem de discipular. Serão 5. Depois disso, e na medida que a gente for tratando das barreiras, a gente vai ver como na verdade elas não são barreiras ou não deveriam ser barreiras ou desculpas para o discipulado. E depois disso a gente vai então reconhecendo que nós não devemos deixar essas barreiras nos atrapalhar, como que nós devemos pagar o preço do discipulado, o custo que a gente tem que pagar quando a gente se envolve com essa tarefa, com essa ordem do Senhor Jesus Cristo. A primeira possível barreira para o discipulado, que talvez você reconheça na sua vida, ou que essa possivelmente é uma barreira até inconsciente, você nem percebe, mas você diz assim: eu não tenho autoridade, ou eu não quero estar em uma posição de autoridade diante de outras pessoas. E às vezes as pessoas não querem mesmo ter essa posição de autoridade. Isso exige algumas dificuldades, né? E a nossa cultura, de modo geral, ela pressupõe a independência. Eu lembro de um livro que eu li, do reverendo Weber Jr., aquele Amando a Deus no Mundo. Ele faz uma aplicação muito legal a respeito da relação trabalho e cultura, né? De como que nós olhamos para trabalho hoje em dia, a partir da independência. Aí ele menciona uma reportagem do Globo Repórter. Não lembro a data, depois eu posso pesquisar e mandar. E ali naquela reportagem, a reportagem começa, né, do Globo Repórter, apresentando qual que vai ser, tudo que eles vão tratar naquele programa em específico. E é sobre trabalho. E aí, normalmente, qual que é a decisão das pessoas? E decisões que, naquela reportagem, na nossa cultura, são louváveis. As decisões eram mais ou menos assim: o fulano de tal deixou a sua profissão como tinha um cargo político na Europa e deixou a sua profissão e agora ele é taxista. E aí todo mundo fala: puxa, olha só, o cara foi atrás do sonho dele, ele não está preocupado com dedinheiro, ele foi atrás do sonho dele, ele está preocupado com a felicidade. E essa é a idolatria do nosso tempo, é a felicidade, é o bem-estar. E a outra idolatria do nosso tempo é a independência. Então ele deixou de estar numa posição onde não tem autoridade sobre ele, e ele é o chefe dele agora como um taxista. Esse é só um exemplo, né? Depois, se a gente pesquisar direito, foi um programa do Globo Repórter no Dia do Trabalho, dia 1º de maio, algum ano aí você encontra lá o dia que o Globo Repórter passa, que dia foi 1º de maio, você vai achar essa reportagem, mas depois eu pesquiso, se eu encontrar eu mando no grupo
para vocês. Mas então a nossa cultura, ela preza por essa independência. E é por isso que essa noção de ter uma autoridade ou de estar numa posição de autoridade é muitas vezes rejeitada nos nossos tempos. E é por isso que a gente precisa consultar a Escritura Sagrada. Como é que a Bíblia ela coloca a autoridade? Como que a Bíblia diz que a autoridade é? Como ela retrata a autoridade? E não seria melhor nós considerarmos como Jesus Cristo modela a autoridade? Então, eu quero ler primeiro Marcos 1:21, pedir para alguém abrir, para que a gente leia. Nós vamos ler Marcos 1, 21 e 22. Depois nós vamos ler João 13. Outro irmão já pode abrir em João 13, do 12 ao 15. E depois nós vamos ler Mateus 25, Mateus 20, do 25 ao 28. Um terceiro irmão, por favor, pode abrir nesse texto. Então, Marcos 1, 21, 22, João 13, 12 a 15, Mateus 20, de 25 a 28, para a gente considerar como as Escrituras se referem ao ensino de Jesus como autoritário. Alguém, por favor, leia Marcos 1, 21 e 22. Opa, isso foi bom, hein? Logo no sábado, foi ensinar na sinagoga. Maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade, não como os escribas. Obrigado, Sr. Ezequias. Então, Marcos aqui registra como que o Senhor Jesus vai à sinagoga e ele tem autoridade para ensinar, né? Se você talvez possa perceber pelo contexto, Jesus tinha 12 anos quando ele o faz, mas ele tinha autoridade de quem era o enviado de Deus. Ele era o próprio Filho de Deus e ele ensinava com autoridade. Então, através de Jesus, nós vemos a postura adequada de alguém que tem autoridade, que é não só alguém que foi enviado por Deus, mas também autoridade de um servo amoroso. E Jesus mostra para a gente esse exemplo de como que alguém que tem e é uma figura de autoridade pode, ao mesmo tempo, ser e deve ser um líder, né, um servo amoroso. João 13, de 12 a 15. Ixi, em Marcos teve briga, em João... Alguém, por favor, Rafa, por favor. Obrigado, Rafa. Então Jesus ele diz, olha, vocês me chamam servo, ou Senhor, vocês me chamam de mestre. Vocês estão certos em me chamar assim, porque eu sou mesmo. Eu sou o Senhor, eu sou o mestre. Então Jesus se coloca na posição de autoridade. E na posição de autoridade, ele toma uma atitude exemplar de alguém que é servo. Então a gente precisa reconhecer que quando nós estamos em posição de autoridade, nós devemos ser líderes que servem de maneira amorosa, de maneira humilde. E em Mateus 20, de 25 a 28, enquanto 2 discípulos buscavam ali o favor de Jesus, Jesus, olha, me coloca para sentar à sua direita, me coloca para sentar à sua esquerda, lá no seu reino. E Jesus ele responde a esses 2 discípulos contrastando a autoridade terrena, que é egocêntrica, né? Ele menciona aqui os gentios como exemplo de quem tem essa autoridade que olha para si mesmo, com a autoridade cristã, que é uma autoridade que não é centrada no eu, mas é centrada no próximo, né? E Cristo traduz isso com o renunciar toda a sua vida. Mateus 20, 25 a 28. Quem achou, por favor. Então Jesus, chamando-os, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será o vosso servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Obrigado, Drizão. Então perceba como Jesus ele inverte
autoridade, né? Ele menciona os gentios, eles dizem que têm autoridade, eles dominam como quem tem autoridade. Mas essa não é a maneira adequada segundo a Escritura Sagrada. A maneira adequada é reconhecer que quem quer ser servido, que sirva. E ele dá o próprio exemplo. Eu vim a esse mundo não para ser servido, mas para servir e dar a minha vida em resgate por muitos. Então, tomar a iniciativa com alguém no discipulado vai sim te colocar numa posição de autoridade. Só que a autoridade bíblica, e é isso que você precisa se lembrar e reconhecer, ela une serviço e humildade. Então, a nossa atitude é ser de servir, é de ser uns servos, né? Então, a gente não está dominando sobre os outros quando nós discipulamos, mas nós estamos servindo os outros quando nós discipulamos, mesmo que aqueles que estão sendo discipulados por nós não percebam isso. Nós estamos nos colocando abaixo, numa posição de servos uns dos outros. E é interessante porque Pedro, na sua carta, na primeira carta que ele escreve, lá no capítulo 5, ele exorta aos líderes daquela igreja, ou das igrejas da diáspora, que eles pastoreassem o rebanho de Deus. E ele diz lá no verso 3, não como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Então o modelo de liderança segundo a Escritura e de autoridade segundo a Escritura nos diz, não é de alguém que impõe autoridade como nós conhecemos a autoridade, mas é de alguém que se reconhece servo daqueles que estão sendo ensinados por você e o fazem então não como dominadores, mas tornando-vos modelos. Então a autoridade bíblica não é abusiva, mas é uma autoridade servil. E é isso que deve guiar a gente enquanto a gente discipula uns aos outros. Então, se você, mesmo que inconscientemente, diz isso aqui, não quero estar numa posição de autoridade, então saiba que essa posição de autoridade, na verdade, é uma posição de servo, né? Quando nós, então, nos dispomos, nós nos tornamos servos. Mas talvez você não pense assim, mas você diga, olha, relacionamentos de discipulado intencionais transformam amigos em projetos. Você vai pensar, bom, eu não quero discipular o fulano ou o ciclano, porque no momento em que eu tiver essa disposição ativa de ir até ele, ele vai deixar de ser um amigo. A amizade não vai ser mais natural. Na verdade, ele vai se tornar um projeto. Eu vou cumprir ali as tarefas, os objetivos gerais, específicos, né? Escrever ali a metodologia, enfim, e de como eu vou fazer isso. Então, eu não gostaria de me envolver em um relacionamento com outro cristão, porque eu gostaria de desfrutar da sua comunhão, da sua companhia, como o objetivo principal disso, né? Então, a gente reduz a realidade da amizade e faz, em tese, né? E faz desses amigos um projeto de discipulado. E para ajudar a gente a entender como lidar com essa segunda questão, seria útil para a gente considerar o que é a verdadeira amizade e o que é o amor na perspectiva bíblica, né? E lá em João 15, Jesus ele diz para nós que o verdadeiro amor, você já pode ir abrindo lá em João 15, que o verdadeiro amor é quando nós amamos os outros como Jesus nos amou, né? E por que ele nos amou. Então, se a gente reconhece o exemplo de Jesus, então a gente não pode concluir que o verdadeiro amor ele tem simplesmente essa visão que é um tanto romântica de afeto e parceria na amizade. Esse aqui é meu amigo, gosto dele e a gente é parceiro, né? Então, João 15, Jesus ele se dirige aos seus discípulos, observe o texto, ele diz, olha, já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos. E como? Ele diz, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Então a amizade de Jesus ela é demonstrada na medida da revelação da vontade do Pai. Porque tudo o que eu ouvi do meu Pai, eu estou ensinando para vocês. E é isso que é a verdadeira amizade bíblica. É ensinar, é compartilhar a vontade de Deus, né? Então, para Jesus, os seus amigos que estavam ali com ele não eram apenas um projeto, mas ele amava os seus amigos na medida em que revelava a verdade para eles. Então é isso que a gente precisa compreender. É possível transformar amigos, né, pessoas em projetos. E, enfim, a gente pode fazer isso exigindo que esse amigo venha à igreja, e ele deve vir mesmo, né? Mas de maneira muito rígida ali, você marcando ele em cima, como um bom zagueiro marca o Marcelinho, o centroavante, né? Que lá no futebol ontem fez alguns gols, né, Marcelinho?
Mas, e na medida, então, você pode fazer isso, né? Essa marcação por perto. Mas você também pode fazer isso ao se preocupar com esse amigo de maneira verdadeira, lançando sobre ele questionamentos a respeito da fé, exortações, perguntando, procurando saber como ele está, se dedicando ali em ajudá-lo a entender algumas verdades e versículos da Escritura. Então, para a gente pensar, como que nós podemos evitar de fazer das pessoas um projeto? Nós precisamos ser fiéis a Deus e às Escrituras na medida em que nós nos dedicamos em relacionamentos de discipulado. Então, seja amigo, mas tenha em mente que direcioná-los à vontade do Pai é uma alegria muito maior para nós no discipulado. Essa é a melhor maneira que você pode exercer, que você pode ter de amar os seus amigos. A terceira possível barreira para o discipulado possivelmente seja a que a maior parte de nós enfrenta. E como nós já tratamos isso algumas vezes, eu vou só fazer um resuminho, né? Tratar essa de maneira mais curta. Mas você pode dizer, olha, não tenho tempo para isso, ou então não tenho vontade de fazer isso. E muitas vezes isso acontece, você chega lá cansado do seu trabalho todo dia e simplesmente você não tem essa disposição de se dedicar num relacionamento de discipulado. Sua cabeça já está cheia com os problemas do trabalho, né, com questões que envolvem a vida familiar, com o trânsito, e você simplesmente não tem vontade para isso. Nós vivemos, então, numa cidade muito movimentada, numa época movimentada, num país movimentado, de modo geral, né? Mas é possível que, se você olhar para o seu dia, para o seu cronograma ali, diário, de como você faz as coisas, você encontre tempo. Porque o tempo é uma questão de prioridade. Eu não quero te dizer aqui o que você tem que deixar de fazer ou passar a fazer. Enfim, isso é com você. Mas tempo é questão de prioridade. Se você olhar muito bem, eu estou certo aqui de que você vai encontrar algumas questões, algumas coisas no seu dia a dia que talvez possam ser deixadas de lado, para que você se dedique em relacionamentos de discipulado com outras pessoas aqui na nossa igreja, né? E uma questão que a gente ainda não tratou especificamente, que muitas vezes nos atrapalha nesses relacionamentos de discipulado, é a estatística. A estatística. Porque você para e fala assim, não, todo mundo, quando se dedica num relacionamento de discipulado, é 1 hora por dia com uma pessoa, 1 hora por dia com a outra pessoa, tem que ser numa mesa, um de frente para o outro, e quem disse que relacionamentos de discipulado são cultivados somente dessa forma? Né? Muitas pessoas deixam de cultivar a sua vida devocional, por exemplo, porque não encontram 30 minutos no seu dia para orar e ler as Escrituras. Mas quem disse que são 30 minutos que você precisa se dedicar? É óbvio que você precisa se dedicar ao máximo que você puder. Com certeza, isso é ponto pacífico para todos nós, estou certo disso. Mas quem disse que todo dia você precisa parar 1 hora para ler a Bíblia, para ler um livro cristão? Puxa, se você tiver 10 minutos para isso, naquele dia específico, a nossa rotina às vezes muda, né? Você sai de casa, encontra uma blitz de moto no meio do caminho. Nossa, como eu cansei de encontrar isso ali na Ponte das Bandeiras, quando eu ia para o seminário. Saía ali, já meio atrasado, né? Correndo, aí chegava na Ponte das Bandeiras, aquele trânsito, falava, meu Deus, chegava só na 3ª aula, 2ª aula, né? Chegava, o pessoal estava tomando café. Então, o nosso dia muda, a gente encontra imprevistos no dia que fazem a rotina mudar, mas que você não permita que as estatísticas impeçam você de fazer alguma coisa. Você pode discipular as pessoas, por exemplo, no seu horário de almoço. Vamos supor que você tenha um irmão da igreja que trabalhe perto de você, que trabalhe com você, né, no mesmo lugar, quem sabe, e você pode se dedicar em cultivar relacionamentos de discipulado quando você vai almoçar. 1 hora, um dia na semana. Então, eu não estou falando também que você tem que fazer isso. Você conhece o seu cronograma, né? Você pode adequar as coisas melhor de acordo com a sua agenda, com a agenda de outra pessoa, mas você precisa reconhecer que a falta de tempo ou a estatística de quanto tempo seria mínimo para uma coisa não deve te atrapalhar de fazer isso, né? Talvez você possa dizer, olha, eu não tenho tempo de me preparar, de estudar, de analisar um texto bíblico, de estudar um tema, de responder uma pergunta que é mais complicada.
mas você pode utilizar a própria estrutura de ensino da nossa igreja. Você pode usar aquilo que você aprendeu nas aulas de escola dominical, nos sermões, durante a liturgia, durante os hinos e cânticos que nós cantamos, aquilo que você aprendeu na devocional da reunião de oração, ou com o testemunho de algum irmão na reunião de oração, com o estudo bíblico. Então você pode aproveitar essas estruturas que nós temos de ensino para que você simplesmente aproveite o tempo, aproveite o seu tempo, né? Tá certo. Então, tendo falado do tempo, uma outra possível barreira para o discipulado é que você acha que não tem nada que você pode ensinar às outras pessoas. E todo crente, ele tem pelo menos uma coisa importante a transmitir aos outros, que é o próprio Evangelho de Jesus Cristo. Se você não está ali num contexto de evangelização, não é porque você não está nesse contexto que você não pode apresentar o Evangelho de Jesus Cristo. Porque o Evangelho é aquilo que nós usamos não somente para chegarmos à fé no Senhor, mas também aquilo que nós usamos para perseverar nessa caminhada, na medida em que nós nos purificamos e nos santificamos. Então você tem o Evangelho. Você tem o Evangelho que alcançou o seu coração. E você pode usá-lo, então, para ensinar. E ao longo do livro de Tito, a carta que Paulo escreve a Tito, eu vou ler esse texto, que ele é mais longo. Paulo argumenta que uma das melhores coisas que nós podemos fazer é lembrar a outros crentes as verdades do Evangelho. Olha lá em Tito 3, de 1 a 8. Tito, capítulo 3, versos de 1 a 8. Diz assim: lembra-lhes, né? Lembra a igreja, que se sujeitem aos que governam, às autoridades. Sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra, não difamem a ninguém, nem sejam altercadores, mas cordatos, dando provas de toda cortesia para com todos os homens. Pois nós também, outrora, éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, o nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a misericórdia de Deus, né, Ele nos salvou, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente através de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Fiel é esta palavra, e quero que, no tocante a estas coisas, perceba bem, faças afirmação confiadamente, para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Paulo faz um resumo do Evangelho. Nós éramos desgarrados, né, andávamos como nécios em outros tempos, mas Cristo Jesus nos alcançou mediante o lavar regenerador do Espírito Santo para que nós cheguemos à fé pela misericórdia de Deus. Então ele fala, nós estávamos todos perdidos, nós fomos salvos pelo Senhor e agora, reconhecendo essa salvação que nos alcançou, o que a gente tem que fazer? Tem que ensinar para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras. Essas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Então, se você acha que você não tem nada a ensinar a outras pessoas, você tem o próprio Evangelho de Jesus Cristo. Paulo vai dizer aqui que ele é proveitoso, que ele é excelente. Em outra ocasião, a Timóteo, ele vai dizer que a Escritura Sagrada, que é inspirada por Deus, é útil para diversas coisas na nossa vida, né? Ensino, repreensão, educação na justiça, correção, para que o homem de Deus seja habilitado a toda boa obra. Então nós devemos nos lembrar da verdade básica do Evangelho, não só a nós mesmos, mas aos outros que estão ali ao nosso redor. E você pode então formar um bom relacionamento discipulado com pessoas analisando essas verdades que a Escritura diz que alcançou o nosso coração e que nós reconhecemos que de fato alcançou, porque elas são excelentes e proveitosas. Então qualquer seja o estágio que você se encontra como um cristão, seja você novo na fé, seja você já alguém muito mais maduro na fé, você precisa saber que você tem sim algo a ensinar a outras pessoas, né? Essa desculpa ou essa barreira, ela não pode te atrapalhar na medida em que você busca cultivar relacionamentos de discipulado. Você tem coisas para ensinar e você precisa se lembrar daquilo que nós já falamos muitas vezes, né? De que o Evangelho, ele é o poder de Deus para a salvação. Não o nosso próprio poder, não é a nossa própria oratória, não é, né, como a gente leu com Moisés, não é aquilo que a gente
aprendeu ou diz que sabe ensinar, mas é o poder de Deus que nos capacita na medida em que o Espírito Santo atua. A última possível desculpa ou barreira que você pode encontrar no discipulado é de que você não tem o dom de discipular outras pessoas. Você olha aqui na igreja e fala assim, não, fulano ali, bem melhor que eu, né? Eu vou me colocar aqui à disposição de discipular outro. Tem o ciclano ali na igreja, né? Ele tem esse dom, né? Ele é bem mais talentoso que eu, deixa que ele discipule as outras pessoas. E a gente reconhece, de fato, nós temos dons diferentes, né? Mas discipular é fundamentalmente levar a verdade de Deus a outras pessoas. É isso, é você ensinar o Evangelho a outras pessoas, e você deve ser um canal para essa verdade, né? Se você não se sente competente ou confiante para ensinar a Escritura, né, a outros, considere então ler um bom livro. A gente tem excelentes materiais da nossa própria editora, que muitas vezes você consegue comprar com desconto. Frequentemente a gente manda no grupo, a última vez a Ale alertou a gente que a editora Fiel, que também é uma editora da Igreja Batista, disponibilizou todos os seus e-books por R$5. R$5 um e-book, um livro lá que R$150, 680 páginas, R$5 no seu celular, né, no seu computador. Então, você tem ferramentas que você pode utilizar para melhorar, né, para se tornar mais capacitado. E você pode fazer isso também com outra pessoa. Você pode pegar um livro, dá para a pessoa, vamos ler junto, toda semana aqui a gente discute aqui o capítulo, que você entendeu as suas dúvidas, eu te apresento também as minhas dúvidas, né? Aquilo que eu discordo, aquilo que eu concordo com o que o autor disse, né? E também nós devemos considerar que o discipulado nunca é um esforço individual. É por isso que o discipulado acontece num contexto eclesiástico. Ele é uma responsabilidade de todos nós. Todos nós. Então não adianta você dizer que se você não tem o dom para isso. Você foi chamado para isso. E você foi capacitado para isso. É o que o Senhor disse a Moisés naquela ocasião. Né? Como que você não tem eloquência? Quem que fez a boca do homem? Só vai, amigão. Vai que eu vou te ensinar o que você tem que falar. E a gente recebe também essa promessa do Senhor, como nós já consideramos. E aí aqui, terminando essas 5 desculpas, eu quero já apresentar a pergunta que vocês vão responder lá no formulário. Para você já ir considerando, você pode responder aí, pode responder ao longo da semana, né? O Jonathan sumiu aqui. Estava aqui até agora. Acho que você pode responder aí ao longo da semana e você pode pensar bem a respeito dessa questão. Mas eu queria que você pensasse em outras razões pelas quais você luta com o discipulado. Se você quiser também levantar a mão e apresentar, fique à vontade. Ou então sugerir algumas maneiras pelas quais você acha que você mesmo ou outras pessoas podem dar desculpas. Então, quais são as possíveis desculpas que você mesmo dá para não discipular alguém? Quais são as barreiras que te impedem para não discipular alguém? Tente pensar aqui em barreiras diferentes dessas 5 que nós analisamos aqui. Acho que você vai conseguir encontrar. Reflita, né? Olhe para a sua própria vida, perceba aí algumas questões assim. Então, mesmo que nós superemos as desculpas para não discipular, muitos de nós ainda teremos certos medos a respeito do discipulado. E, de certo modo, ter medo a respeito do discipular alguém é bom. É bom quando é um temor santo, quando é um temor do Senhor. Você reconhece que aquilo que você está fazendo não é qualquer atividade, não é qualquer coisa. Você está ensinando a palavra de Deus, o Evangelho do Senhor. Então você tem ali esse receio, né, de discipular. E a Escritura está cercada de alertas quanto a esse tipo de receio. Né? Por exemplo, em Filipenses 3, nos versos de 1 até 11, nós encontramos Paulo ali alertando a igreja de Filipos a respeito de falsos mestres. Tinham falsos mestres ali rondando a região ali da Europa, né? E apresentando um falso evangelho, um evangelho que não era verdadeiro. Se você ler a carta aos Gálatas, você vai encontrar ali Paulo de maneira muito ferrenha, ele rebatendo os ensinamentos que falsos mestres deixaram ali naquela igreja. E antes que os falsos mestres chegassem a Filipos, Paulo faz advertências muito
severas, assim, muito duras, né? Ele diz: acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos falsos mestres, né? Daqueles que se dizem a incircuncisão. Ele está falando ali, daqueles que se dizem que são os verdadeiros crentes, porque eles não são. Eles estão ensinando para vocês um evangelho que é falso. Então, de fato, esse temor santo, ele é bom. É bom que você tenha esse temor, que você reconheça esse medo, mas que ele não seja uma barreira para que você não discipule outras pessoas. Então, esse é um bom temor, né? E você deve usá-lo com sabedoria. Mas existem alguns outros medos, né? A pessoa que você está discipulando vai te fazer perguntas que você não vai conseguir responder, né? Estou te dando algumas dicas aqui de como responder o formulário. Você vai dizer algo errado para aquela pessoa, você não vai viver uma vida cristã perfeita diante daquela pessoa que você está discipulando, você é muito imaturo, você pode falhar, né? Enfim, a gente podia considerar aqui muitas. Mas em tudo isso a gente precisa se lembrar que Deus nos ajuda a superar esse medo, e os fracassos, as fraquezas, né? E não só isso, Ele não só nos ajuda a superar essas coisas, mas Ele mesmo nos assiste, Ele nos auxilia, Ele encontra maneiras de trabalhar através de nós, apesar das nossas deficiências. Eu tenho certeza de que se você se dedicar em relacionamentos, não só de discipulado, mas de evangelismo também, você vai reconhecer a mão de Deus ali. Puxa, olha só, eu, nesse momento da minha vida, estava vivendo uma situação assim, assim, assado, não tinha condição nenhuma de apresentar o evangelho a essa pessoa, e ela está aqui, é uma crente de verdade, é um oficial da igreja. A gente encontra a mão de Deus agindo, né, de maneira muito poderosa, né? Enfim, vou pular um pouquinho, porque o tempo está correndo, né? Então, você deve superar os medos, também precisa se lembrar que você não é perfeito, que quando você tropeça, você precisa sim enfrentar os seus erros. Então, se você disser alguma coisa errada, você pode voltar na outra semana e dizer: olha, disse aquilo ali, não estava certo, ou era uma verdade imprecisa, né? E corrigir, né? E você vai se tornar, para aquela pessoa, para o seu discipulando, um modelo também de humildade cristã, de quem confessa fraquezas, de quem se arrepende, de quem ora agradecendo pelo perdão do Senhor. Então, as fraquezas também são importantes na vida cristã. E esse também é um problema da nossa época. A gente não quer se mostrar fraco. A gente não quer apresentar as nossas deficiências. A gente tem muito medo dessas coisas. Mas a Escritura diz para nós que nós somos fortes quando nós somos fracos. Quando nós estamos amparados pelos braços do Senhor, é que nós somos fortes. E Paulo mesmo, reconhecendo as dificuldades da vida, a gente considerou isso nessa semana, né, lá em Filipenses 4, 10 a 13, de que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Todas as coisas ali é reconhecer o sustento de Deus e o contentamento que vem do Senhor. Mas o ponto é, Deus nos fortalece nas nossas fraquezas, nas nossas dificuldades. Então, se dedique nesses relacionamentos de discipulado. Deus, Ele nos escolheu de maneira muito graciosa para que nós participássemos dessa obra, né? Ensinando aqueles que estão ao nosso redor, e Ele vai nos conceder graça e força para que nós façamos aquilo para o qual Ele nos chamou para realizar. Só que a gente não precisa só considerar aquilo que Deus faz, a gente precisa considerar aquilo que nós precisamos fazer. É por isso que a gente entra nos imperativos agora, no imperativo, na medida em que nós reconhecemos que temos um preço sim a pagar. E qual que é esse preço? Eu coloquei aí, né, cartão por aproximação, olha só que jogada aqui. Você precisa se aproximar para pagar esse preço. Que isso, hein? Olha só. Então, você precisa pagar o preço. E você começa pagando o preço na medida em que você se dedica em estudar a palavra de Deus. O discipulado demanda estudo, né? Lá na carta aos Romanos, capítulo 10, Paulo vai dizer que a fé vem de ouvir a palavra de Deus. Ela vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Então, na medida em que nós caminhamos em relacionamentos de discipulado, nós queremos alimentar aqueles que estão sob nossa tutela com a palavra de Deus, né? E os estudos que nós temos, como já mencionei, os sermões, as aulas, não sei o quê, podem te ajudar nesse processo de ensinar aquilo que você precisa, que é a palavra de Deus. Mas existe outro recurso aqui na nossa igreja, preste bem atenção. Existe outro recurso aqui na nossa igreja que você pode e deve aproveitar.
Eu não sei se lá no nosso salão social você já percebeu que a gente tem uma biblioteca cheia de livro. Você pode pegar, tá certo? Você fala com alguém, que a gente ainda não sabe o que é, com a dona Laura, né? Alguém soprou ali para mim, Diácono Leonardo, muito obrigado. Você fala com a dona Laura e você pode aproveitar esse recurso que a nossa igreja disponibiliza para você. Quem sabe, você pode inclusive procurar alguém do conselho e dizer assim, olha, eu queria tal livro, não tenho condições de comprar, quem sabe a gente compra aqui para a biblioteca da nossa igreja. Então, você tem recursos na nossa igreja que te ajudam, não só do púlpito, mas que te ajudam pela sua própria disposição. Então vá à biblioteca, procure ali livros que possam te ajudar. Eu tenho certeza que você vai encontrar muita coisa boa ali. Então, nos seus relacionamentos de discipulado, use a Bíblia, a palavra de Deus, busque aprender dela, né? E dedique tempo nessa tarefa. Discipular também demanda da gente oração. Esse é um preço que a gente também precisa pagar na medida em que nós nos dedicamos nesses relacionamentos. Então ore pelas pessoas que você discipule. Busque conhecer. Eu gosto do livro de Neemias porque ele começa fazendo uma pergunta a respeito da situação em que se encontrava o povo de Deus, né? Ele vivia lá na corte de Artaxerxes, era importante na corte, e ele sabendo que o povo tinha retornado do cativeiro babilônico para Israel que estava ali, Jerusalém que estava detonada depois que Nabucodonosor e o império passaram por ali, e ele pergunta para o seu irmão como é que estão as coisas, como é que está a cidade. E aí, com o relato do seu irmão, ele chora e ele ora ao Senhor. Então, a gente precisa, na medida em que nós nos dedicamos em orar uns pelos outros, nós precisamos fazer perguntas também, procurar como o nosso irmão está, como está a situação do coração dele, quais são as lutas e dificuldades que ele tem passado, e se dedicar em orar e também em ensinar aqueles que estão sob a nossa tutela a orar, né? Será que essas pessoas sabem orar a partir das passagens bíblicas? Será que elas têm dedicado tempo à vida de oração? Pelo que elas oram? Em favor de quem elas oram, né? Elas oram pelas suas amizades, pelo seu serviço na igreja, elas oram por trabalho, né? Pela sua família, enfim. Por que essas pessoas oram? E na medida em que a gente considera essas coisas, a gente também ensina aqueles que estão ao nosso redor a orarem. Discipular também, mais uma vez, consome tempo. Consome o nosso tempo. E você precisa também pagar o custo do tempo, né? Como a gente já mencionou, e eu vou passar rapidinho por isso, nem todo relacionamento de discipulado é igual, né? Eles mudam ao longo do tempo. Você pode ver alguém toda semana, depois todo mês, depois uma vez por semestre, enfim, de acordo com as suas possibilidades. Os seus relacionamentos de discipulado podem mudar de formato. Eles podem ser um tanto quanto mais informais, podem ser mais formais. Os seus relacionamentos de discipulado também podem terminar na medida que a agenda muda, que um filho está chegando, né? Algumas circunstâncias da vida mudam aquilo que nós reconhecemos no nosso dia. Então, é preciso que nós nos dediquemos em pagar o preço, mesmo que seja em doses homeopáticas ali, né? Conversar com as pessoas depois do culto, da escola dominical, quem sabe aproveitar uma saída, vamos sair hoje à noite, depois do culto, e discutir ali o sermão que foi pregado, as coisas que vocês aprenderam. Então, algumas outras sugestões de como você pode aproveitar o seu tempo, né? Na medida em que você se dedica em discipular as pessoas e reconhece o custo do tempo. E considerando todas essas coisas que a gente tem considerado, né? Estudo, oração, momentos em que você precisa se deslocar até determinado local, ou que você precisa separar do seu cronograma, a gente também reconhece que discipular demanda da gente organização. E a gente não tem exatamente muito tempo aqui para falar sobre isso, e esse também é um pensamento da nossa época, né? Essa busca, eu acho que até um pouco exagerada por produtividade, né? Mas organização é muito importante na medida em que a gente se dedica nos relacionamentos de discipulado. Não deixar as coisas para a última hora,
né? Ou então você aproveitar as lacunas que você tem no seu cronograma, no seu dia a dia, para que você estude, para que você se dedique ali um tempo em oração por aquelas pessoas. Então, discipular demanda organização. E aí eu queria aqui sugerir esse livro para vocês, é da editora Fiel, chama Faça Mais e Melhor, não sei se dá para ver direito, acho que dá, né? O autor é americano, chama Tim Challies, e ele oferece aí um guia prático para a produtividade, como diz o subtítulo do livro. Aí você vai falar assim, não, você está de brincadeira comigo, né? Eu estou te dizendo que eu não tenho tempo, que não sou organizado, e você vai me indicar um livro para ler? Né? Que hora que eu vou ler esse livro? Eu não consigo, eu não tenho tempo, eu não sei me organizar. Né? Agora, ele começa o livro dizendo isso. Né? Ele levanta essa bola, e é por isso que ele escreve um livro muito curto e muito prático, né? Para que você possa aprender a fazer mais e melhor na medida em que você se organiza, que você organiza o seu tempo, as suas atividades, aquilo que você vai fazer, na medida que você aprende também a ganhar tempo, né, a aproveitar o tempo. Né? E eu me lembro que eu, quando eu estava lá no seminário, no primeiro semestre, os professores de línguas, né, de grego e de hebraico, colocavam um terror na gente. Não, porque você tem que estudar todo dia, 1 hora por dia. E eu falava, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Estudar todo dia, 1 hora por dia? Não tenho tempo para isso. E eu gravei áudios do vocabulário, né, tanto de grego quanto de hebraico, e das conjugações verbais assim. E aí eu ia no carro ouvindo o áudio, ia decorando aquilo, né? Chegava na prova, fechava o olho assim, já saía escrevendo, assim, porque estava tudo na cabeça, decorado. Então, eu me lembro que essa foi uma sugestão, não a do áudio, né? Da gente aprender a ganhar tempo, de você criar tempo, de certa forma. Foi uma sugestão de um professor que disse que na medida em que a gente entrasse ali no seminário, com a exigência, com as atividades que a gente tinha, a gente precisaria aprender a ganhar tempo, a criar tempo, né? Então, essa foi algo que eu fiz, foi bem útil, né? E você pode também encontrar formas de aproveitar tempos que talvez você, não necessariamente sejam perdidos, mas que você não usaria para aquela determinada coisa, você encontra ali uma maneira de acomodá-las e você aproveita o seu tempo. Então, na mordomia do nosso tempo, na administração das 24 horas que nós recebemos do Senhor todos os dias para fazer as coisas, a gente precisa ser organizado, ser um bom mordomo do nosso tempo. Discipulado também demanda da gente amor. E Jesus, ele ensina, naquela passagem que a gente leu em João 13, ele um pouquinho mais para frente diz assim como eu também vos amei, também deveis amar uns aos outros. E ele também resume a lei do Antigo Testamento em 2 mandamentos, que é o amor a Deus e o amor ao próximo. Dona Maria, a senhora pediu a palavra? Eu tive uma... Ah, legal. Tá certo. Para quem não ouviu, Dona Maria disse que o Jonatas discipulou ela com esse livro que eu indiquei aqui atrás, mas que ela ainda não conseguiu colocar em prática. Mas a gente vai ali aos pouquinhos, né, organizando uma coisinha aqui, acordando 5 minutos mais cedo ali, né, dormindo um pouquinho mais cedo no outro dia, a gente vai encontrando essas questões. Por favor, André. Ah, sim, do Kevin DeYoung. O Adriano aqui menciona outro livro, Super Ocupado, do Kevin DeYoung. É muito, muito bom mesmo, sim. Esse livro também já li. Também é da editora Fiel, é um vermelhinho, uma capa vermelha. Você também vai encontrar em e-book, enfim, ele é curtinho também, dá para você ler. E, enfim, tem outros materiais, né? A editora Fiel também tem 2 livros, um chama Refresh e o outro chama Reset. Né? Mais ou menos recomeçar e como é que é quando você atualizar a página ali? Como que é? Resetar. Excelente, ó. Era reset, resetar. Minha esposa, muito obrigado. Então você ela vai me dar um reset daqui a pouco, né? Então esses também são 2 bons livros, né? O Reset ele é dedicado a homens e o Refresh é dedicado a mulheres. Você pode encontrar ali também
bons recursos e bom aprendizado para isso. Então, voltando ao discipulado que demanda amor, né? Jesus diz que a gente tem que amar uns aos outros. Ele resumiu a lei em 2 mandamentos de amor: amar a Deus com toda a nossa força, entendimento, e também amar o próximo como a nós mesmos. E o amor, então, ele dá início a um relacionamento de discipulado. A gente tem uma visão muito romântica, né, do amor nos nossos dias, mas o amor, ele nos constrange a negarmos a nós mesmos, a deixarmos algumas coisas que a gente gostaria de fazer, né? Quem sabe o jogo do time do seu coração, um filme que você queria tanto assistir, para que você se dedique nesses relacionamentos de discipulado. O amor também faz a gente correr o risco de ser rejeitado, porque isso pode acontecer num relacionamento de discipulado. Você começa ali a discipular uma pessoa, essa pessoa rejeita aquilo que você está dizendo, né? De alguma forma briga com você, não quero mais papo com você. Então o amor também faz com que a gente pague esse custo, né? Corra esse risco da rejeição, que é uma ameaça constante quando nós estamos em relacionamentos, né? E o amor a Deus e o amor ao próximo deve nos levar a crescer, né? A superar essas dificuldades, a absorver esses custos, porque a gente tem esse desejo em nós de ajudarmos outras pessoas a crescer. Então o amor, ele persevera num relacionamento de discipulado, na mesma medida que o amor no casamento é sustentado pelos compromissos que nós fazemos, né? Pelo compromisso que nós fazemos ali no momento do matrimônio. Um autor cristão, ele vai dizer que no matrimônio o que sustenta o casamento não é o amor, mas é o pacto, é o contrato, é o compromisso, né? É a aliança que é feita de um para com o outro. E na mesma coisa em relacionamentos de discipulado, o compromisso que nós temos de um para com os outros. E isso começa com o amor, né? Porque não teria outra razão para a gente suportar os desafios, né? O amor, ele recebe a crítica com humildade, ele se doa de maneira humilde também, né? Nesses relacionamentos. O amor permite que a gente encerre também relacionamentos de discipulado, porque nós não somos Deus, né? A gente tem limitações, muitas limitações, a gente não pode oferecer tudo aquilo que uma pessoa precisa. Então é o amor e a humildade que fazem você reconhecer que você não consegue, às vezes, pagar aquele custo, que você não tem essa carteira tão cheia para pagar o preço que aquele relacionamento exige. E tudo bem, talvez haja outra pessoa, certamente haverá outra pessoa na igreja que possa se dedicar a essa outra pessoa, né? Então, a gente precisa desse amor humilde o suficiente para reconhecer que as pessoas, elas não precisam da gente, elas precisam de Deus. E então Deus pode usar a gente por um tempo, em seguida pode usar outra pessoa, e a gente precisa também dessa humildade para reconhecer isso. Caminhando aqui já para o final, cada um de nós, meus irmãos, foi chamado para então amar e também para ser amado, né? E tudo que o Senhor concede a gente tem a finalidade de ser entregue a outra pessoa. A gente tem enfatizado muito 2 Timóteo 2,2, né? Aquilo que de minha parte ouviste, isso mesmo transmite a homens fiéis e idôneos, para que eles também transmitam a outros. Esse é o nosso grande objetivo. Aquilo que o Senhor nos concedeu graciosamente, nós concedemos a outros, né? De graça recebeis, então de graça vocês também deem aquilo que tem sido concedido a vocês. Então, o seu tempo, a verdade que você aprende, tempo de oração, ou o amor que você receber, você também pode oferecer para beneficiar, para abençoar a vida do seu próximo. Então tenha em mente que tudo isso provavelmente não vai acontecer sem o seu esforço também. A gente encontra nas Escrituras essa tensão constante, né? Essas verdades bíblicas que são, na verdade, gêmeas, apesar de parecerem opostas, da soberania de Deus e da responsabilidade humana. E a gente acha que as coisas acontecem de maneira distinta, mas não. Na medida que Deus trabalha, nós também, em algumas questões, trabalhamos. E no desenvolvimento da nossa salvação, nós temos responsabilidade ativa. Por isso que ele vai dizer, Paulo vai dizer aos Filipenses, desenvolver a vossa salvação com temor e tremor. E logo na sequência ele diz, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar. Ele está
colocando ali lado a lado essas duas doutrinas, essas duas verdades. Então, o discipulado é assim. É improvável que você seja frutífero nos seus relacionamentos de discipulado por acaso. Simplesmente aconteceu, né? De alguma forma misteriosa e extraordinária, Deus fez isso. E Ele pode fazer isso. Ele pode, a despeito de nós, agir. Mas nessas questões, de maneira muito graciosa, Deus escolheu trabalhar através de nós. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Um pouco antes, lá em Romanos 10, Paulo faz uma série de perguntas, né? Como que eles vão invocar o nome do Senhor se eles não ouviram a respeito do Senhor? Se eles não creram no Senhor? Como eles vão crer se eles não ouviram? Como eles vão ouvir se não tem quem pregue? Como eles vão pregar se não tem quem envie? Né? E nós fomos enviados pelo Senhor, ide por todo mundo e fazer discípulos de todas as nações. Então agora, tendo nós sido enviados, nós devemos então pregar o Evangelho, anunciar o Evangelho, mesmo aqueles que são crentes, porque é o Evangelho que sustenta a nossa caminhada na fé pela graça de Deus. Então é improvável que você seja frutífero no discipulado por acaso, né? De maneira aleatória. Mas quando você procura de maneira ativa pessoas e oportunidades para encorajar outras pessoas, eu tenho certeza disso, vai ficar muito surpreso com aquilo que Deus faz através de você, através da sua vida, através das suas experiências, através daquilo que você tem sido ensinado. Então, seja ativo nessa obra, não seja passivo, mas seja ativo nessa obra, com a ajuda de Deus, para que você também seja frutífero. Seja frutífero na medida em que você se dispor nesses relacionamentos de discipulado. Procure pessoas para incentivar, planeje como você pode ser uma bênção para outras pessoas, pense, haja de acordo com os seus planos para que você tenha conversas frutíferas com as pessoas, né? E é isso que significa ser um verdadeiro discipulador. Ser alguém que conhece a graça e a sabedoria da palavra de Deus e que intencionalmente se propõe a procurar maneiras, a procurar oportunidades de ensinar e de derramar esse encorajamento a outros. É para isso que você foi criado, é para isso que você foi redimido, é para isso que você recebeu a bênção. Então, vá embora hoje não apenas reconhecendo que tudo isso que a gente viu é verdade, né? Puxa, bom demais, legal, verdade. Mas vá embora reconhecendo que essas coisas que são verdadeiras devem também ser marcas na sua vida. Reconheça a verdade, mas dedique-se também à vida das outras pessoas. Que Deus assim possa nos abençoar. E aí vocês têm a tarefinha de vocês. Ah, a Mari quer falar. Então, antes da tarefa, vou tirar aqui. Por favor, Mari. Diante das considerações finais, o que eu lembrei é que nem sempre a gente vai ver os frutos do nosso discipulado, né? Então, muitos conhecem um pastor querido, que foi inclusive dessa igreja, e que faleceu e não viu o filho voltar-se para Jesus, e depois ele voltou para Jesus, né? E foi a vida de oração pelo filho, né? Ou quantos irmãos a gente conhece que se converteram e as pessoas que discipularam de fato, às vezes não viram. E isso é maravilhoso porque o discipulado não é para a gente, né? Sim. Ele é para Deus e Deus tem o tempo dele. Mas que isso não seja um motivo de a gente perder a motivação, esmorecer, né, desanimar, porque nem sempre a gente vai ver os frutos do discipulado na nossa vida, né? Mas Deus está trabalhando e o Espírito Santo, a gente confia que o Espírito Santo está sendo plantado ali, né? Ou vai ser fruto para a bênção e glória do Senhor, ou pedra para condenação, né? Mas é um privilégio que nem sempre a gente vai ver o resultado pronto ali. Ainda mais a gente que é imediatista, né? A gente fala, poxa, estou orando pelo meu avô, meu avô está velhinho. E nada Deus, acontece. calma, né? Não é a Mariana, é Deus, né? A Mariana está sendo, o privilégio é meu de poder participar disso, mas o resultado não é para mim, né? Muito bom, Maria. Esse é um bom movimento que a gente pode fazer também, né? Considerar e refletir a respeito de pessoas que investiram na nossa vida, né? Você foi evangelizado por alguém, alguém dedicou tempo a você, dedicou recursos a você, né? Tinha uma senhorinha na Betel que sempre me entregava alguns folhetos de evangelização ali. Puxa. E
ela trabalhou na minha vida, investiu. Então, aquilo que a gente recebeu, que a gente também tem essa disposição de oferecer, né? Seu Ezequias, por favor. Eu gostaria de saber a coisa que ele já do começo do estudo falou numas coisas que eu precisava saber há 60 anos atrás. Eu nunca vi ninguém explicar. Cadê? Som. O que significa boca pesada? Então, Nunca vi ninguém explicar isso aí. Essa é uma boa discussão, né? Alguns entendem que Moisés ele tinha um problema de gagueira, né? Até por umas referências do Novo Testamento que eu não lembro de cabeça agora. Mas a gente não sabe ao certo se era isso, né? Pode ser que seja alguns um problema de linguagem, né? O que eu acho difícil porque Moisés nasceu ali, conviveu ali na corte egípcia, mas alguns dizem que é gagueira. A gente não tem como saber ao certo o que é a boca pesada, né? Essa dificuldade que ele tinha na fala. E assim, mesmo estudando muito profundamente, a gente chegaria talvez a algumas possibilidades, mas a gente não conseguiria dar resposta de maneira definitiva. É igual quem escreveu a carta aos Hebreus. A gente pode estudar ali, tentar chegar em 3 possibilidades, Apolo, Paulo, mas a gente não tem referência suficiente para cravar o que acontece, né? E é isso, Deus, na sua sabedoria infinita, Ele escolhe algumas coisas para que nós não conheçamos exatamente. Isso acontece com algumas doutrinas, por exemplo, que a gente não entende, que são tanto quanto misteriosas para nós, né? A doutrina da soberania de Deus, da responsabilidade humana, por exemplo. Tá. Ah, é? Gostei, eu ficava na dúvida com aquelas coisas que ele fazia. Mas como é que pode um homem fazer uma coisa dessa? Eu tinha que ir preso. Mas como ele ir preso? Ele era uma autoridade, né? Mas eu custei muito. Acho que eu levei uns 60 anos ou mais para descobrir. Quem sabe numa oportunidade a gente pode estudar o livro dos Juízes, né? Sem explicar os evangelistas, o pastor, não clareia bem a coisa. Sim. Eu ficava admirado, pensava, como é que ele pôde fazer aquelas atrapalhadas tão grandes que ele fez? Mas ele, na qualidade de um juiz, ele podia fazer, né? Sim, sim. Agora, a gente percebe a partir da história de Sansão, né, e do livro de Juízes, como Deus ele escolhe líderes que também são quebrados, que são falhos, que erram, né? Deus, em sua misericórdia, age também, e ele não teria outra forma de agir por meio de pessoas, se não agisse por meio de pessoas que são também pecadoras. Então, a história de Sansão, e do livro de Juízes, de modo geral, né? À medida que o livro vai avançando, a coisa vai degringolando, né? E o livro de Juízes ensina muito isso pra gente, como que, a despeito das nossas fraquezas, dos nossos fracassos, das nossas falhas, Deus age através de nós. Mas quem sabe numa outra oportunidade a gente possa estudar o livro de Juízes aí com mais atenção e mais profundidade. Já foi o terceiro sinal? Não, ainda não, mas então a gente tem tempo ainda de avaliar aqui a nossa pergunta. Tá aí o QR Code, você pode ler o QR Code e depois, ou agora, se você quiser, quando você se sentir confortável, responder essa pergunta, né? Descreva as barreiras que você identifica na sua vida para o discipulado. Como é que você pode superar essas barreiras? Então, faça uma autoavaliação, reflita a respeito dessa questão. O que é que tem me atrapalhado, ou quais são as desculpas que têm me impedido, né, de discipular, que eu tenho dado, desculpas que não são legítimas, né, mas ou até que são legítimas, mas tornam a questão ilegítima. Né? Por exemplo, a gente já estudou uma vez aquele texto em que Jesus confronta os seus possíveis seguidores, e ali tem coisas que são legítimas. Deixa eu me despedir do meu pai, né? Deixa eu me despedir dos de casa, deixa eu enterrar o meu pai. Enfim, desculpas que às vezes são legítimas, mas nós usamos de maneira ilegítima. Quais são? O que você avalia na sua vida? E o principal, como que você pode superá-las? Como que você pode reconhecer essas inadequações e assim cultivar relacionamentos de discipulado? Era isso, não sei se alguém tem mais algum comentário, alguma questão. Rafa, por favor. Vitão, primeiro, obrigado, né? A gente
consegui acompanhar esse mês aqui, vocês, os estudos, foi muito positivo. E eu acho que essa questão do tempo, a gente acaba priorizando aquilo que a gente enxerga valor, né? Então, até em casa, assim, conversando com a Isa, o que eu falo, a gente já está no dia 4 de fevereiro, né? O ano já está passando. E a gente vai dedicar tempo naquilo que a gente enxerga valor. E para mim, assim, esse ano, enfim, eu coloquei algumas metas, né? E uma delas é investir tempo naquilo que realmente tem valor, né? Sim. Porque por muitas vezes a gente se pega revendo notícias que a gente já leu, vendo um aplicativo que a gente já tinha acessado 15 vezes no dia, e passou o dia, a gente não leu um versículo, não conseguiu compartilhar uma palavra, não conseguiu conversar com alguém, algo realmente relevante, né? É só o superficial. Então, acho que, para mim, né, a questão da definição do tempo em si é aquilo que a sua percepção de valor. Então, quando a gente realmente tiver entendido o valor do que a gente tem nas mãos, né, do que a gente recebeu como dádiva, que é de Deus, a gente vai conseguir investir mais tempo. Lógico que é um desafio, principalmente em tempos, né, como hoje, onde é tudo relativo, né, onde é tudo... você tem atração de tudo que é lado, né, tudo parece ser mais bonito. Mas você conseguir dar um passo atrás, voltar, se dedicar, orar, buscar a Deus em secreto, né? Como a Bíblia diz também, tenho certeza que o fruto vai vir, né? E obrigado mais uma vez pelas Graças a Deus. Aí. É muito bom mesmo. É aquela parábola do rico insensato, né? Aquele que cultiva as riquezas e aí chega ao final e aquele que é o dono da vida pergunta para ele: louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? E aí Jesus conclui com a moral, né, com a lição da parábola, dizendo assim: é o que cultiva tesouros para si, mas não é rico para com Deus. Isso, no fim das contas, não vai valer de nada lá na frente, na eternidade. Então a gente tem que ser e buscar ser rico para com Deus. Obrigado, gente. Então, que Deus abençoe. Se ninguém mais quiser participar, o Vitor, lá no fundo. Fala, Vitão, graça e paz. Primeiro, também agradecer essa aula, esse estudo aí para quem está querendo, né? A gente sente no coração discipular alguém, né? Então, é um belo início. E juntamente com o estudo, igual você falou, né? A gente tem que se preparar, tem que orar. E pelo que a Mari falou, me lembrou muito o maior discurso, né, que a gente tem no livro de Atos, o Estevão. E quem estava ali ouvindo esse discurso era ninguém mais, ninguém menos que Saulo, né? E Estevão morreu e acabou não vendo o fruto que gerou no seu discípulo Saulo, que depois veio a se tornar um dos maiores escritores lá do Novo Testamento. Então, às vezes Deus trabalha de uma forma que a gente não entende, apesar de nós, né? Então, é encorajador, né, para quem quer fazer discípulos, quer fazer a vontade de Deus, né? Pelo dom que Ele nos deu, né? De enxergar a beleza do Evangelho. Então, é isso. Me lembrou essa pequena porção do livro de Atos, e agradecer também pela aula aí. Graças a Deus, que bom. A Galeria da Fé em Hebreus 11 é recheada de gente que trabalhou e não viu o fruto do seu trabalho, né? Outros escolheram. Então, esse é o alvo da nossa vida, é cultivar riquezas na eternidade, aquilo que tem valor eterno. Vamos orar, considerando que as crianças estão chegando aqui, e terminar já a nossa aula, devolver a palavra para Jesus. Vamos orar. Senhor, te agradecemos pelo dia, privilégio de estarmos reunidos aqui com a família da fé na tua casa, Pai, podendo aprender mais sobre o Senhor, poder ser ensinados por ti mesmo, Pai. Nós te louvamos porque a tua palavra é rica, ela é útil para nós, para que nós sejamos habilitados para toda boa obra. E pedimos que o Senhor haja através da tua palavra na nossa vida, que nós sejamos discípulos melhores, mas que nós também sejamos discipuladores melhores. Ensina-nos, Senhor, dá a nós disposição, corrija-nos, mostre para nós, Senhor, aquilo que nós temos feito de errado, as desculpas e barreiras que temos colocado, que nos impedem e nos atrapalham de cultivar relacionamentos de discipulado, e que o Senhor nos ajude a pagar o preço, aquele preço que nós realmente encontraremos valor. Assim nós
te agradecemos através de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém, Senhor. Obrigado, meus irmãos. Deus os abençoe.